Boa noite, bem-vindos ao Index 6, a rubrica semanal do bullpowerinvest.com, que realiza um update a 6 índices, a saber o S&P 500, o DAX, o PSI 20, o Sensex, o índice de referência indiano, o Bovespa, o índice brasileiro e o SSEO Shanghai Composite, o índice de referência chinês. Vamos começar precisamente pelo Shanghai Composite, ou SSE. Este é o quadro de médio prazo do índice. O índice atingiu ali os máximos de médio prazo em agosto de 2009 e a partir daí teve uma reação francamente negativa. Aqui cotava por volta dos 2.450 pontos e no mês teve uma quebra de mais de 1000 pontos, chegando a cotar abaixo aqui à volta dos 2.650. Há aqui uma resistência que vem a condicionar o índice desde essa altura, materializado nesta linha de tendência descendente. Conforme vocês podem ver pelo gráfico, esta resistência foi testada por 7 vezes e sempre que o índice ensaiou quebrar esta resistência teve uma reação negativa, especialmente da última vez, onde veio a testar mínimos de médio prazo aqui nos 2.318. Após ter testado estes mínimos, valorizou um pouco e durante 2 meses criou aqui uma base razoável nestes range, entre os 2.566 e os 2.702. Após o breakout destes range, com a quebra da resistência nos 2.702, tem tido uma evolução fantástica nas últimas 6 sessões e especialmente na de hoje, onde conseguiu quebrar finalmente esta resistência que vinha desde agosto de 2009. Temos aqui o breakout, obviamente ainda carece de confirmação e este breakout será importante algumas sessões acima desta resistência para podermos de facto afirmar perentoriamente que esta resistência foi quebrada, mas o índice chinês está de facto bastante bullish. Também foi tremendamente penalizado por tabela, obviamente, também as ações chinesas que cotam nos Estados Unidos e que parecem também estar em franca recuperação, pois têm tido valorizações fantásticas nos últimos 15 dias e pronto, vamos continuar a acompanhar o Shanghai Composite com interesse e também as ações chinesas que cotam nos mercados americanos, obviamente, e que dão exposição à economia chinesa. Vamos passar aqui ao Sensex. O Sensex, o índice indiano, conforme vocês sabem, é aquele que eu considero que esteja mais bullish. A história do Sensex pode-se contar em poucas palavras. Tivemos aqui um duplo fundo no final de 2008 e início de 2009. Depois tivemos uma valorização interessante. O momento-chave dá-se aqui em maio de 2009, com a vitória do Partido do Congresso nas eleições na Índia. O mercado premiou o índice com uma abertura em gap up. Neste dia o índice fechou a ganhar 2.000 pontos relativamente ao fecho da sessão anterior, ou seja, mais de 17%. E a partir de setembro o índice começou a evoluir dentro de um canal de tendência ascendente e funcionou aqui dentro praticamente na perfeição. A linha inferior do canal, como todas as linhas inferiores dos canais de tendência, funcionou perfeitamente como suporte e a linha superior como resistência. A resistência foi testada por 4 vezes e após a quarta tentativa o índice encontrou aqui um suporte de curto prazo. Neste período houve a entrada de muito capital estrangeiro no Sensex através da compra por parte de fundos e por parte de instituições de ações de empresas indianas e foi isso que catapultou o Sensex aqui para este bullish breakout. Depois teve aqui uma evolução fantástica, ainda na sessão de ontem alcançou novos máximos de médio prazo e neste momento acredito que existe aqui um pequeno período de consolidação. Como suportes de médio prazo temos aqui os 19.921 e em caso de quebra aqui dos 19.921 poderemos considerar aqui os 19.433. Vamos ver como é que o Sensex se porta na próxima semana. Eu acredito que, conforme referi, que existe aqui algum período de consolidação, mas que não venha pelo menos aqui abaixo dos 19.433. O Bovespa teve aqui um suporte que desempenhou um papel muito importante, materializado nesta linha de tendência ascendente que vem desde maio. Depois de ter alcançado aqui os máximos de médio prazo, aqui em abril, que
aqui nos 71.989, o índice reagiu muito mal e, no entanto, encontrou aqui um suporte aqui à volta dos 56.600 e a partir de meados de maio começa a evoluir, tendo como suporte esta linha de tendência ascendente, que, como podem ver, foi testada por 3 vezes, nunca quebrou, e conseguiu, inclusive, recentemente tivemos aqui um breakout aqui de uma resistência importante, aqui nos 68.544. Esta resistência já havia sido testada no início de agosto. Mais uma vez o índice veio novamente testar aqui o suporte na linha de tendência ascendente e à segunda tentativa conseguiu quebrar esta resistência importante. Quebrou outra resistência importante materializada aqui nos 69.872. Podem ver que este valor funcionou como resistência aqui em março de 2009 e também aqui em dezembro, aqui em março de 2010 e aqui em dezembro de 2009. Aqui chegou a quebrar, mas foi um false break, acabou por reagir mal e agora neste momento está bastante próximo de novos máximos de médio prazo. Também é um gráfico que está bastante bullish. Quer a Índia, quer a China agora, a Índia a Índia e o Brasil estão de facto bastante bullish. A China, que era o índice mais fraco, parece neste momento estar a recuperar das quebras que teve, nomeadamente com o bullish breakout que eu referi anteriormente. Vamos ver se a próxima semana marcará um novo máximo de médio prazo aqui no Bovespa ou não, ou se pelo contrário o índice virá aqui corrigir o seu suporte mais próximo aqui nos 69.872. O DAX está com uma força incrível. Podem ver que esta linha de tendência ascendente que vem aqui desde início de fevereiro tem funcionado na perfeição. Teve aqui um false break, mas nada de preocupante. Eu nesta altura, aqui, quem segue o Index 6 sabe que eu nesta altura referi que o DAX poderia estar aqui a formar um possível triplo topo e que este valor, aqui os 5.815, em caso de quebra, significaria a ativação deste triplo topo, que é um quadro bearish. No entanto, estava completamente errado, porque o índice inclusive veio novamente aqui ao suporte, chegou a algumas sessões a fechar abaixo deste suporte, mas depois bastou esta vela fantástica para recolocar o DAX novamente em jogo. Tivemos aqui breakout, aqui um break desta resistência dos 6.217 e finalmente aqui a quebra dos 6.000, aqui o breakout dos 6.342, já confirmado, já tivemos 2 sessões. Vamos ver, obviamente, se será preciso manter-se aqui acima deste valor para manter este breakout válido, e hoje tivemos novos máximos de médio prazo aqui nos 6.512. Era algo que eu não estava à espera. A Alemanha está de facto a carburar a uma velocidade totalmente diferente da maioria das outras economias na Europa, e o DAX reflete precisamente isso. Vamos passar ao PSI. O PSI também estava bastante negativo ao PSI, mas parece que grande parte das notícias, que o pior já foi absorvido pelo mercado. A história do PSI também se conta em poucas palavras. Temos aqui em maio o PSI começa a evoluir, tendo esta linha de tendência ascendente como suporte. Funcionou por várias vezes, aqui chegou a quebrar e tinha aqui uma luta titânica com esta resistência aqui nos 7.500, à volta dos 7.500. O PSI chegou a uma altura em que teria que se decidir: ou quebrava a resistência ou quebrava o suporte. Acabou por quebrar o suporte, mas encontrou aqui um novo suporte nos 7.348 e penso que fez aqui um movimento, pelo menos para mim, inesperado, em que voltou acima da linha de tendência ascendente, que também tinha servido como suporte ao índice desde maio, e inclusive quebrou, porque tinha que o fazer, geometricamente era impossível não o fazer, os 7.500, e neste momento está bastante próximo deste valor, que é um valor importante, os 8.054, e eu passo a explicar porquê. Este valor marca a fronteira entre o duplo topo e a não ativação desse duplo topo. Obviamente este duplo topo já foi uma realidade, marcou a inversão de uma tendência bullish para uma tendência bear, mas seria importante quebrar este valor, porque este foi o valor que ativou o duplo topo. Quebrando os 8.054, poderemos começar aqui a pensar nos 8.354, que
que é um valor também importante, é uma resistência importante, foi quando realizou aqui um false break, e poderia pensar-se que este duplo topo já não estaria invalidado, mas foi só de pouca dura e acabou mesmo. Teve este mês de abril foi fatídico para o PSI e acabou mesmo por quebrar. Mas pronto, vamos ver se de facto o PSI confirma este movimento ascendente e se vai ali aos 8.054, ou se pelo contrário vem novamente aqui testar a linha tendência ascendente, que é um suporte importante. O S&P continua sob o signo do touro. Esta é a figura técnica que, na minha opinião, permanece válida, este Head and Shoulders invertido. Tínhamos aqui este valor, conforme vocês sabem, dos 1131, que era um valor-chave para ativar este Head and Shoulders. Ainda tenho aqui o ombro esquerdo, mas vou retirar, já não faz sentido estar aqui. Ainda cheguei aqui a considerar a possibilidade de termos aqui um cabeça e ombros bearish, ou seja, um cabeça e ombros normal, e que a quebra aqui deste valor ativaria. Tivemos aqui um false break, mas não, a figura que perdurou foi de facto este Head and Shoulders invertido, e a partir de início de setembro o índice teve uma recuperação fantástica e quebrou a resistência dos 1131, teve aqui um período de consolidação que foi importante, aqui entre os 1131 e os 1151, questionou-se se o índice teria força para quebrar os 1151, e a verdade é que teve, e neste momento já está a cotar acima dos 1173. Isto era um cenário impensável no final, em meados de agosto, quando toda a gente falava, inclusive eu, toda a gente não, mas muita gente falava deste Head and Shoulders e que o índice iria quebrar aqui este valor dos 1040. Acabou por não fazer, e tivemos esta valorização fantástica. Vamos ver se o índice terá força para ir fazer novos máximos de médio prazo aqui nos 1219 ou não. Eu acredito que sim, acredito que tenhamos aqui outro período de consolidação, mas pronto, os mercados estão sempre a pregar-nos partidas, e geralmente o que pensamos que vai acontecer acaba por acontecer precisamente o contrário. Por isso é necessário ter a mente aberta e pronto. Mas para mim, neste momento, esta é a figura que prevalece, este Head and Shoulders invertido, que é uma figura bullish que marca uma inversão de uma tendência bearish para uma tendência bullish. E pronto, deixo com o disclaimer. Aproveito para desejar um bom fim de semana e a convidá-los a passarem pelo fórum do bullpowerinvest.com. Podem se registar e acedem à zona privada do fórum, onde está a decorrer uma rubrica que é o $1 Million Project. E pronto, o convite está feito, aguardo pela vossa visita. Obrigado, bom fim de semana.